brownie, é um brigadeiro, é um crochê, Qual é o seu talento? Você tem um talento. Sim. Você tem algo todo especial que Deus colocou dentro de você. Que é único. Seja dando aula, na música, não sei, cozinhando. Há algo lindo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Bom, gente, hoje eu tô aqui com a Betânia. Eu tô aqui tão feliz. Eu nem falei pra ela, hoje é meu aniversário. Ah, sério? E assim, é um Ai, que presente. Exatamente, é um presente pra mim ter a Betânia aqui comigo. É um presente de aniversário. Obrigada. Tô muito feliz. E eu convidei a Betânia porque eu acredito que ela é uma mulher de Deus, né? Uma empreendedora que realmente entendeu, né, no investimento do reino. E ela tem um movimento, ela vai contar aqui pra vocês, vai ser maravilhoso. E o que é esse podcast? Esse podcast, Deus colocou no meu coração uma visão de que a gente precisa expandir essa mensagem. Os empreendedores cristãos, eles precisam entender que eles têm um propósito acima de tudo, acima do empreendimento, acima do descanso, que a gente tem sim que descansar, a gente tem que desfrutar, né, das coisas boas da vida, mas mais do que isso, nós temos que expandir o reino. E eu acredito, Betânia, que está chegando o final dos tempos, está chegando o Senhor, a vinda do Senhor está próxima. Sim. Então, cada vez mais eu acredito que a gente tem que ter esse comprometimento de expandir a mensagem, né? E como é que a gente faz isso sem ter dinheiro? Não tem jeito. Não tem como. Então, eu falei, gente, vamos expandir essa mentalidade, né, dentro dos empresários cristãos. Pelo menos os cristãos, né, de ter generosidade no coração, de pensar em expandir o reino. Então, o podcast nasceu disso, né? E a Betânia é essa mulher cristã, empreendedora, cheia do Espírito Santo, tem um movimento de mulheres lindo. E Betânia, então, muito obrigada por obrigada. Estar aqui. É uma honra. Eu amei essa presença aqui em casa. E eu quero que você se apresenta pra gente. Boa. Pronto. Betânia Quadros, filha amada de Deus. E eu digo filha porque acho que na minha identidade foi a parte que eu mais demorei a desenvolver. Foi a minha identidade de filha. Então, eu me converti aos 18 anos e eu conhecia Deus como Todo-Poderoso, como Criador, como alguém que estava fora. Mas ser filha eu tive que aprender na minha jornada e eu tenho aprendido ainda, aprender também quem é o meu pai, conhecer o meu pai. Então, acho assim, na minha identidade, algo que é mais forte é isso. É eu saber que agora eu sou filha. E eu sou filha de um pai que é bom. De um pai que é muito, muito bom. Então, sou uma filha amada de um Deus muito, muito bom. Sou casada há 25 anos. Tenho 3 filhos. Um de 23, que é economista. Uma menina de 19, que está estudando Direito. E um pequeno, mais novinho, que tem 10 anos. O Pedro, ele é autista, então também sou mãe atípica. Tem sido uma jornada linda, a minha jornada com o Pedro, muito linda. O que Deus tem feito na vida do Pedro tem, assim, melhorado a todos nós como família. E aonde o Pedro chega, ele melhora o ambiente, porque ele é uma pessoa incrível que Deus colocou na nossa vida. Sou formada em Direito. E sou empresária, empreendo junto com meu marido. E aqui em Portugal lidero o movimento da Lídias, que é um movimento de mulheres empresárias cristãs. Que bênção, meu Deus, uau! E assim, eu vejo muito isso em você, né? Essa identidade já formada. É claro que a gente está sempre aprendendo, né? Mas eu também acho que eu senti, demorou para eu entender. Esse filho amada de Deus aí demorou. E faz toda a diferença. Toda, completamente. Toda a diferença. Completamente. Então, meu Deus, eu acho que a gente tem que realmente levar essa mensagem para essas mulheres. Mas conta do Lídias, então. Eu conheci, só para contextualizar um pouquinho, eu conheci a Betânia num evento do CRI Lagoinha. Eu te vi lá, assim, pessoalmente, foi a primeira vez que eu tinha te visto. E eu gostei muito, né, do evento, achei bem legal aquele evento. E aí que eu conheci o Lídias. Você falou do Lídias e eu falei assim, que legal. Entrei no Instagram, comecei a seguir e vi que tinha algumas pessoas, amigas minhas também, que estavam no movimento. Falei, vou entrar, né? Porque eu tô procurando esses ambientes, né?
Então eu estava muito à procura desses ambientes de mulheres cristãs, de mulheres que empreendem, que querem ajudar umas às outras. E eu falei, amém, vou começar a participar então agora de forma mais firme, né? Então conta pra gente o que é o Lídias. O Lídias. Algo que nós temos assim como chavão seria, mas a nossa identidade, Nós não somos um grupo de networking, pronto, não somos. Tá? Então nós estamos ali para fortalecermos mesmo umas às outras, dar a mão, impulsionar o negócio uma das outras. Mas como surgiu o Lídias? No Brasil, nós sempre gostamos muito de receber, abrir nossa casa, sempre investimos muito na obra, então sempre tivemos aquele movimento de estar agregando, de estar célula na nossa casa e tal. Quando decidimos em 2017 mudar para Portugal, foi um direcionamento assim, porque estávamos no Rio de Janeiro e a violência e tudo, o filho adolescente, o mais novinho era pequeno, e aquela insegurança, falou, não, vamos sair do Rio de Janeiro, não dava. E viemos para Portugal. E aqui em Portugal eu falei assim, o que eu vou fazer em Portugal? Né? O que eu vou fazer? Como eu vou te servir aqui? Como que eu vou trabalhar para você aqui? Vocês chegaram quando aqui? 2017. Eu cheguei em 18. E aí Deus colocou no meu coração, trabalhe com as mulheres. Porque quando você cuida de uma mulher, você cuida de uma família. É verdade. Porque o Senhor me mostrou assim, que geralmente é a mulher que paga um preço de oração pelo marido, que está ali pelos filhos. Eu, na minha jornada cristã, eu conheci um homem que orou pela conversão da mulher. Mas eu já conheço infinitas mulheres que estão ali, orando pela conversão dos seus maridos. Então, a força da mulher dentro de um lar é muito grande. Porque a mulher edifica o lar, isso. A mulher, ela constrói o lar. Ela tem mais essa sensibilidade, né? Ela busca mais isso. Exato. Então, assim, o Senhor pediu para eu trabalhar com as mulheres. E, na altura, nós morávamos no Porto. E lá comecei, e fiquei como. E pronto, como eu gosto de receber, como é algo que eu gosto, eu fiz um chá para mulheres. E na altura tinha já uma amiga que morava aqui, e aí eu toda empolgada falei para ela o desejo, assim, o senhor falou para trabalhar com mulheres, vou fazer um chá. Aí ela me jogou um balde de água fria, assim, ela falou assim, Portugal é muito difícil. Você não está no Brasil. Não, mas aqui em Portugal não é assim. Aqui as pessoas não vão, aqui as pessoas não querem saber. E aquilo, mas eu sempre tive comigo algo que quando eu começo eu falo assim, se for só eu e você, tá tudo bem? Tá tudo bem, pronto. Eu também penso assim. Eu não ligo para o número de pessoas, para quantas pessoas vão. Eu só quero ser o quê? Que o começo é semente, o começo é pequeno e depois é o Senhor que acrescenta. A realidade de uma pessoa, gente, também, né? E eu fiquei com aquilo, eu falei, Senhor, se for então 5 pessoas, tá tudo bem, eu tô feliz, eu tô começando. Então, eu comecei. E o movimento era Amigas com um Propósito. Ainda não era o Lídias? Não, era Amigas com um Propósito, porque eu peguei um espaço num hotel e era para você convidar uma amiga para um chá. Então, você chegava lá com a sua amiga, uma amiga cristã, levar uma amiga não cristã, e chegava lá para apresentar para essa amiga o seu melhor amigo, que é Cristo. E foi tão lindo que no dia eu estava ali com expectativa de 5, 10 pessoas, tinha mais de 35 mulheres, não tinha espaço para as meninas que estavam me ajudando sentar, nós ficamos em pé para dar espaço para as convidadas. E foi lindo que Deus fez. As pessoas são sedentas. Elas estão. É isso que eu vejo. E elas estão sedentas por conexões verdadeiras. Exato. E tá todo mundo cansado de networking. Ninguém sem propósito. Mais. E é o que eu ia te falar. Quando eu participei de vários grupos de networking. E é aquele networking interesseiro, né? Que você, o que você pode me dar? Se você não pode me dar. E ninguém se ajuda, na verdade. Tá ali, mas na verdade é a sororidade. Que sororidade? Ninguém faz nada disso. Então, eu cansei disso. Falei, não aguento mais sair de todos os grupos de networking. Falei, eu quero, Senhor, ser apresentada para as pessoas que pensam como eu. Porque eu quero ajudar de verdade as pessoas, né? Eu tenho isso no meu coração desde sempre. Então, onde é que estão essas, né? Então, exato. Estão por aí. Estão por aí com essa mesma sede, com esse mesmo desejo, com esse mesmo sentimento. E
Isso foi em 2018, eu acredito que eu fiz esse chá, depois eu fiz outro e parei. Parei e até falo, você precisa ter uma pessoa com você. Todo movimento que você começa sozinho, para. É verdade. Porque você precisa de alguém para dar a mão. Para quando você pensar em desistir, essa pessoa vai falar, você não para, eu tô aqui. Então, comecei novamente em 2023, porque no Brasil nós fazemos parte da DONEP, somos também da DONEP aqui, inclusive o meu marido é vice-presidente do capítulo da DONEP, e a DONEP é uma associação de empresários cristãos no Brasil, no mundo, é mundial, é muito grande, e aqui em Portugal não tinha. Então nós buscamos um grupo e tinha um grupo aqui em Lisboa, que é a ASPEC, que é a Associação de Empresários Cristãos Portugueses, uma associação portuguesa de empresários cristãos. E viemos aqui, levamos a ideia para o Porto, para o Norte, eles não tinham reuniões no Norte, chegamos a fazer jantares, encontros lá, fazíamos pequeno almoço com empresários no geral, homens e mulheres. Mas conversando com o Cristóvão, que é o presidente da ASPEC, ele me contou a história de Lídia. E Lídia foi a primeira pessoa, não foi só a primeira mulher, ela foi a primeira pessoa no continente europeu a entregar a vida para Jesus. Quando o apóstolo Paulo fez a primeira viagem, então o Paulo teve uma visão de uma pessoa que falava passe para a Macedônia. E era aqui, era a Europa. Foi a primeira viagem missionária de Paulo para a Europa. Não sabia. E ela se converteu nessa... E ela se converteu. Ela foi a primeira pessoa. Então, era um sábado, Paulo estava procurando ali um espaço para pregar, não encontrou mulheres que estavam à margem do rio, e ele pregou para essas mulheres. E ali Lídia se converteu. E quem era Lídia? Ela era uma empresária, vendedora de púrpura, que era um artigo raro, vendido para realeza, para nobreza. Então ela era uma mulher de sucesso. Sim. E ali ela já levou Paulo para casa dela, e ali começou a primeira igreja. Então essa história, ela investiu, inclusive a igreja que começou ali foi a igreja mais generosa do Novo Testamento. O Paulo fala que eles nunca abandonaram, eles sempre estiveram suprindo as necessidades de Paulo. Eles se ajudavam também. Eles se ajudavam. Um que estava pobre, eles iam. Exatamente. Eles estavam sempre ofertando na vida do Paulo. Então, era a igreja mais generosa. E eu fiquei apaixonada por essa história. Aí eu falei assim, então eu vou fazer um grupo só de mulheres. E foi quando comecei o Lídias, lá no Porto. Mais uma vez, como eu falo, eu estava sozinha. Fiz 2, 3 encontros e parei. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque, olha, você fazer algo sozinho, e principalmente isso de você estar convidando, você fica responsável por tudo. Você fica responsável por convidar, por falar e por depois acompanhar. É muito complicado. Então, em 2024, quando os nossos filhos, o mais velho já estava na Inglaterra, a menina foi para a Inglaterra, nós decidimos mudar, sair do Porto. E nós sentimos também que o tempo lá já tinha esgotado. E eu falo assim, nós nos movemos muito em ciclos, assim, eu sinto que de 7 em 7 anos algo tem que mudar. Então nós já mudamos muito. E eu amo mudança. Eu também. Amo mudar. Você já fez o DISC? Já. Qual que é o seu perfil? Eu sou estável. Sério? Eu sou totalmente, 90% estável, mas eu amo mudança. Que engraçado. Eu sou influente dominante. E o influente gosta de mudança, né? Então tá no meu sangue isso. Mas eu acho que eu tenho aqui a minha veia de influência. Com certeza. Mas tem um pouquinho aqui, mas eu tenho. Mas eu amo mudar, amo. E já tava assim, o Porto já deu. E viemos aqui pro sul, né? E aí mudamos, porque estávamos com um negócio aqui, entramos com um negócio na seguradora. E lá na seguradora eu falei assim, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou servir o Senhor aqui? E voltou, lembrei do Lídias e eu chamei a Edna Gregório, que nós estávamos juntas num projeto que era o AME,
e da igreja também. E eu falei, Edna, na Lagoinha. Aí eu falei, Edna, eu tenho assim um projeto, uma reunião de mulheres empresárias, quer me ajudar nisso? Aí ela, bora, porque a Edna, ela arrasta. É super animada. Ela arrasta a multidão, aquela ali, ela arrasta mesmo. Fala, a função dela no corpo é junta, ela junta tudo. Que legal. E ela falou, bora. E como eu falei, se for você, tá tudo bem, ela tá tudo bem. Mas o primeiro, acho que já tinha ali umas 10 mulheres. Eu acho que já tínhamos umas 10 mulheres. Eu vi as fotos lá no dia do aniversário. E começamos a nos reunir toda segunda-feira. Depois eu saí da seguradora, encerramos. E comecei a fiz a minha casa, na casa de algumas das meninas. E agora estamos nos reunindo lá no IDN, né, que é o nosso espaço. E já fizemos 1 ano. E o grupo tem se fortalecido, tem sido algo lindo. Mas isso, porque eu sempre, quando eu penso em desistir, eu sempre tenho alguém que me impulsiona, que pega a mão. Não, você começou, você não pode parar, porque não tem como. Você vai pensar em desistir. Exatamente. E essa oração também, todas as segundas, nós temos a nossa oração e também nos ajuda, né, a direcionar, ajuda a orar umas pelas outras, quando uma tá mal. Exato. Então é muito importante mesmo, a gente, onde 2 ou mais estão, né? Então é isso. Nós nos reunimos uma vez por mês, presencialmente, e temos as orações toda segunda-feira, de manhã e à noite. Nós já estamos nesse... À noite eu nunca consigo. Nós temos às 7 horas da manhã e agora às 20h30 da noite, na segunda-feira. E já estamos aí há mais de ano nesse projeto. E a reunião das famílias é uma vez por mês também? Então, das famílias ainda não tem... Não tem. Tá. Mas tem sido também algo lindo que Deus tem feito, porque tem trazido as famílias, conectado também os maridos. Isso, assim, eu sinto muito, eu vi que realmente começou muito o movimento com mulher, depois, graças a Deus, começaram movimentos também com homens, que é o Legendários, por exemplo, vieram vários movimentos, e não tinha nada para família. Eu não vejo tantos eventos assim para família. Eu falei, gente, eu tô sentindo falta de eventos para família. Cadê? Essas famílias precisam estar fortalecidas, né? É verdade. Então, quando começou esses eventos das famílias, eu fiquei muito feliz, porque eu acredito muito mesmo que sim, nós precisamos do nosso momento, os homens também precisam dos momentos deles, mas também precisamos ali de estar junto como família. Nós vamos fazer um retiro agora só para mulheres. Então, pode falar. Que dia 28. Agora nós vamos... Vai ser só uma noite, mas nós vamos aproveitar bem, porque nós vamos pegar o sábado o dia inteiro, dormimos no sábado e passamos o domingo o dia inteiro. Então vai ser um momento assim precioso. Vai ser em Sintra, no Vila Galé, em Sintra. Eu vou. E assim, as meninas estão preparando algo lindo. Vai ser mesmo lindo, vai ser um momento de você se reconectar com você e com Deus, vai ser mesmo tudo. Tá todo mundo convidado, viu, gente? Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Ai, que bênção. Olha, eu queria te perguntar o seguinte, deixa eu ver meu scriptzinho aqui. O que pra você, Betânia, é ser mantenedora do reino? O que isso significa? Ser mantenedora do reino? Olha, eu vou até voltar assim um pouquinho com relação a isso, porque tem uma mentalidade dentro da igreja, né, de dissociar o que é do mundo e o que é santo, né? Então, você serve a Deus quando você ou é um missionário em tempo integral, ou você é um pastor, ou você é um professor, ou você serve, ou é um diácono. E essa não é uma visão verdadeira, porque nós somos santos, nós somos templo do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é para servir o Senhor. Tudo. Então, o empresário, o trabalhador que trabalha por conta própria ou por conta de outro também, é um ministério. E eu vejo o empreendedorismo como um ministério. Eu também vejo. Assim como Lídia. Assim como Lídia. Exatamente. Então, é um ministério. E nós precisamos do quê? Dos recursos. E o dinheiro é o quê? O dinheiro é uma energia neutra. Ele é neutra. O que você vai fazer com o dinheiro? Se você vai aplicar bem ou mal, não é o dinheiro, ele não se gasta sozinho. Ele é investido de acordo com o que está no coração. Então, se você tem um coração bom, você vai investir de forma boa. Se o seu coração é mau, você vai investir de uma forma ruim. Então, o dinheiro, ele é neutro e ele é bom.
Se não fosse bom, Deus não tinha colocado no Éden o mais puro ouro de Ofir, pedras e mais pedras preciosas estavam no Éden, na criação. Quando o homem foi criado, ele foi colocado num jardim repleto de riquezas. Então é do Senhor, tudo é dele, não é? Tudo é dele, tudo é para ele. Então essa mentalidade de que o dinheiro é sujo, ou de que o rico vai para o inferno, de que o rico é ganancioso, de que o rico é explorador do pobre, isso é uma mentalidade que tem que ser extirpada. Mas eu não vejo também há muito aquela dualidade, ou se fala pouco ou não se fala nada, ou não se, né? Ou se fala só disso, porque a prosperidade também não é só o dinheiro. Exato. Mas é uma cultura que veio desde muito tempo na igreja, né? E que eu acredito que tem mudado. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que já vai para outro extremo. Exato. Né? Mas a gente tem que... Essa mentalidade de que o dinheiro é ruim, no meio da igreja, tem que sair. Tem que sair. Porque a gente tem que pensar que o dinheiro é bom, e com o dinheiro, com o recurso do dinheiro, a gente pode fazer muitas coisas boas. Inclusive ganhar almas, né? E como que a Bíblia nos manda sermos generosos? Eu posso ser generoso se eu não tenho com que ajudar? Posso. Não tem como. A generosidade, eu só posso ser generosa se eu tenho algo para dar, não é? Sim, mas assim, eu posso ser generosa com o meu tempo, né? Eu posso ser generosa. Mas quando eu tenho dinheiro, eu tenho que poder ofertar algo. Eu tenho que ter algo para dar, não é? É verdade. E isso é no dinheiro, é o dinheiro, é o trabalho, é aquilo que você tem, aquilo que você produz. Então, é necessário, né, nós produzirmos, nós vermos o nosso trabalho, o nosso empreendimento como um ministério, e onde o Senhor nos usa para isso, para expandir o reino, para levar o evangelho para o maior número de pessoas. E isso tem custo, né? Tem recursos, precisa de recursos. Então, o dinheiro é bom, se o seu coração for bom. Exatamente. E a gente consegue manter, se a gente tiver essa visão, porque eu assim, vou contar um pedacinho da minha história. Quando eu decidi fazer faculdade, eu pensei, o que eu vou fazer? O que dá mais dinheiro? Eu acho que isso é uma coisa que foi meio que impregnada na gente desde muito tempo. O que dá mais dinheiro? Então eu vou para essa profissão. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 1999. Era a época que estava começando a internet, computadores, essas coisas. Eu falei, vou para a ciência da computação, porque é onde está o dinheiro. Só que hoje eu vejo que a minha mentalidade estava totalmente errada, né? Porque sempre foi o dinheiro que ditou tudo. Não foi, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Hoje eu falo, gente, eu tomaria outra decisão, né? Buscando ao Senhor, buscando a vontade dele para mim. Então, de um tempo para cá, eu falei, Senhor, independente do que passou na minha vida, porque eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem, o que o Senhor quer hoje para mim. Eu não vou mais ser direcionada pelo dinheiro. Ou seja, o dinheiro não vai ser quem manda. É o Senhor. É o Senhor. Então, o Senhor sabe o que eu preciso. Ele sabe que eu preciso do dinheiro, né? Então, eu tenho direcionado. E isso me direcionou também para investir no reino. Porque se eu expando a minha vida, se eu tenho uma empresa de sucesso, se eu ganho muito dinheiro, além de abençoar os meus familiares, né, meus filhos, eu posso abençoar as pessoas que estão à minha volta, né, eu transbordar o que o Senhor, eu também posso investir no reino. Por exemplo, nos projetos da minha igreja, nos projetos que às vezes a gente fala, mas a gente não tem dinheiro para fazer isso. Não, o que precisa? Vamos aqui investir, o que precisa comprar para a gente fazer esse projeto? Né? E a gente ter esse coração, né? E eu vejo que às vezes Deus, ele está esperando essa mentalidade dentro de nós para nos dar coisas, porque senão é aquela coisa, ele vai, não sei se você viu aquele livro, eu amo aquele livro do Luciano Subirá, que ele fala Até que Nada Mais Importe. Ele é maravilhoso esse livro, e ele fala assim, que ele deu um videogame pro filho dele, e que ele se sentiu o melhor pai do mundo. Quando o filho dele recebeu o videogame, ele ficou tão feliz, e ele falou, nossa, eu sou um pai massa demais. Mas aí depois ele perdeu o filho dele pro videogame. Aí ele queria ter tempo com o filho, e o filho estava só no videogame. Ele falou, gente, eu vou pegar esse videogame e vou jogar no lixo. E aí ele falou, será que com Deus não é a mesma coisa? Né? Deus, ele nos quer dar coisas.
E aí, mas muitas vezes ele pensa, se eu der, essa coisa vai possuir ele e não ele possuir a coisa, né? Então, assim, pra gente ter esse pensamento de que quando o Senhor nos der dinheiro, qual vai ser a nossa reação? Será que nós somos hoje fiéis no pouco? Né? Então, o Senhor tem levado essa mentalidade. Então, hoje, no pouco, no que eu ganho hoje, nos projetos que o Senhor me dá hoje, eu quero ser fiel, né? E quero abençoar pessoas, abençoar o projeto dele. Ontem mesmo veio uma pessoa aqui em casa limpar a minha casa. Foi super engraçado que eu entro naquele, fazendo propaganda, gente, não fui contratada para isso. O Oscar, aquele app, não sei se você já ouviu falar, você entra e pede uma pessoa para vir na sua casa, assim, de uma hora para outra. E vem, no mesmo dia. Super legal. Aí veio uma pessoa que eu não conhecia, que era um homem, achei super diferente também, porque normalmente não vem homens, é mais mulher. E ele canta na igreja. Ele é de uma igreja, olha isso, uma pessoa de Deus veio. E ele viu o violão, viu o piano, falou, quem toca? Eu falei, eu toco na igreja. Aí você toca na igreja? Começamos a falar. E aí ele falou, e aí o Senhor falou comigo, você vai abençoar a vida dele. Uau. Porque ele ganha pelo aplicativo, mas eu falei, eu vou abençoar. Eu falei, amém, Senhor, quanto o Senhor quer que eu dê? Né? Então é nisso, sabe? É nas poucas coisas, é no que a gente pode abençoar uma vida, uma pessoa, um projeto, né? E com o nosso tempo também, muitas vezes, né? Mas é isso, se eu não tiver dinheiro, eu não vou poder abençoar pessoas. Agora você falou algo aí de projetos e pronto, veio aqui o desejo de falar sobre isso. Que os projetos que Deus coloca no nosso coração não são nossos. São projetos dele, né? E é tão lindo como Deus escolhe fazer os projetos dele através de nós. Ele nos confia. Não precisa da gente, né? Ele nos confia algo. E quando nós pegamos isso e engavetamos por medo, quantos de nós não passamos a vida com algo ardendo no nosso coração e nós não colocamos para fora por medo, pelas crenças ali que vem de que não conseguimos, que não somos merecedores, e colocar esses projetos. Por isso que é muito bom você estar num ecossistema de mulheres onde você vai ter alguém que vai acreditar no seu projeto. E orar por você. E orar por você e te impulsionar e dizer, não, vamos, vai dar certo. Não, esse curso tem que sair, coloca, grava. Esse livro tem que sair, vai, faz. Porque isso é maravilhoso. Tem muitas coisas que estão ali guardadas. Você passa a vida toda com aquilo e você nunca tem a coragem de colocar aquilo para fora, não é? Totalmente. Eu comecei a fazer uma mentoria ano passado com uma pessoa e ela é uma mulher muito de Deus e ela também me impulsionou muito. Eu até escrevi um livro e foi foi esse plantar da vida dela na minha vida, de me incentivar, de falar. E, gente, já fazia tempo que eu queria escrever um livro, já fazia alguns anos que eu tinha começado a escrever um livro, eu também senti esse projeto do Senhor, mas só saiu quando tinha uma mulher na minha vida que estava sempre falando, né? E eu acho que assim, no Lídias eu fico martelando na cabeça das meninas. Cadê o curso? Já começou a gravar o curso? E agora, como eu estava compartilhando com você, que nós vamos ter a nossa plataforma. Isso vai impulsionar muito. Vai impulsionar. E eu tô falando, olha, vou assinar o contrato, vou fazer a plataforma. Já começou a gravar o curso, porque senão não vai ter nada para pôr. Vamos gravar o curso. Não, e pode colocar curso de várias mulheres ali. Várias mulheres, exato. Ou seja, e a gente se ajudar, né? Exato. Eu comecei lá na minha igreja é bem pequena, tem uns 40 pessoas mais ou menos. E eu falei pro pastor, eu quero mudar a mentalidade desse povo, que tem muito empreendedor aqui, tem muito empresário aqui que não tem essa mentalidade, eu quero mudar. O que eu posso fazer pela igreja? Aí ele, o que você acha de a gente começar um grupo então de empresários? Eu falei, vamos. Que dia? Eu quero ensinar eles, né, sobre essas coisas. Aí semana que vem, quinta-feira, vai começar. E eu falei, é isso, eu estou doando meu tempo, eu não vou cobrar nada da igreja, mas eu quero ensinar as pessoas, eu quero plantar, assim como Davi, sabe? Lembra, eu amo essa passagem de Davi na caverna, e ele estava num momento de muito medo, e Deus mandou um monte de gente para ser treinado por ele. É mesmo, né? Isso. E às vezes nós mulheres não achamos que é o momento, a gente quer que tudo esteja perfeito. Sabe,
algo que na minha vida eu tenho aprendido assim muito no Lídias e nesse momento é que você não precisa estar pronto para começar. Porque eu não estou pronta. Eu não estou pronta. E é tão incrível que é na jornada, é no processo que Deus vai trabalhando em você. Porque aquilo que Deus coloca no meu coração para compartilhar com as meninas, primeiro Deus trabalha em mim. E é incrível. O ano passado foi incrível. Todos os meses, aquilo que era para eu compartilhar com as meninas, primeiro era gerado em mim, Deus trabalhava, Deus alinhava dentro de mim, e depois que eu tinha aquele alinhamento, era o que eu compartilhava. E aquilo edificou, aquilo foi dando base. Eu falo que o nosso primeiro ano foi o ano de dar a base, né, de formar ali a nossa base, para que esse ano nós possamos crescer. Exato. Esse é o ano de crescimento, mas para isso era preciso nós termos as nossas bases, de nós entendermos quem nós éramos, de entender a fidelidade do Senhor, de entender o poder de uma decisão, porque só quando você decide é que Deus pode trabalhar na sua vida. Exato. Se você não disser sim, Ele não vai invadir a sua vida e fazer. Então, o poder de uma decisão. Mas isso foi preciso que isso acontecesse comigo. Uhum. Foi quando eu tomei uma decisão, falei assim, eu quero ficar em Portugal. Porque nós sempre tínhamos, eu não sei, isso é muito... Se a gente fica em cima do muro, muito, nada acontece. Isso é muito comum para quem é imigrante, não é fácil. Está em Portugal, está na Europa, gente, não é fácil. É desafiador. E a gente se questiona o tempo e todo o tempo você fica, não, eu vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. E nós, né, que tínhamos negócio no Brasil e tudo lá, era muito mais fácil só pegar e voltar. Mas o dia que eu decidi não, voltar para o Brasil não é opção. Nós vamos ficar. E Deus vai ter que, as coisas vão ter que acontecer. E Deus começou a mover nas nossas vidas para ficar. Porque nós precisávamos decidir, queremos ficar, voltar para o Brasil não é uma opção. E as coisas começam a acontecer a partir do momento que você toma essa decisão, que você não está cocheando ali entre dois pensamentos, né? Ou vai ou volta. Então tudo isso foi algo que Deus foi trabalhando em mim para poder depois trabalhar na vida das meninas. Eu penso isso também, porque eu acredito que quando a gente toma a decisão, as coisas vão se abrindo, porque até a gente ficar ali, será? E às vezes a gente não tem clareza. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Você, como empreendedora na sua vida, já tiveram momentos assim que você não tinha clareza total, né, do caminho total, e você, quando decidiu seguir, acreditando em Deus, acreditando que era uma direção, né? Ou seja, o Senhor falou. Não tem problema. O Senhor falou com você e você falou, eu vou, mesmo sem saber direito como é que vai ser, não é? Porque a gente não tem o todo. Mas a nossa caminhada é sempre assim. É sempre assim. Deus nunca te dá o todo. Você tem que confiar e depender. É no passo a passo em tudo. Em tudo. Ter vindo para Portugal, estar aqui, ou começar o Lídias, ou tudo. Assim. Tudo é assim, porque nós nunca temos uma imagem do todo. Você vai, e no caminho Ele vai mostrando, na medida da sua fidelidade, na medida que você também persiste, que você continua a caminhar, é que as coisas vão se mostrando, as coisas vão se abrindo. Mas para isso é necessário confiar. Agora, fé não é um salto no escuro. Jamais. Você vai confiar em algo que é a palavra de Deus. É verdade. Você vai andar sobre a palavra, você vai andar sobre as promessas do Senhor, você vai andar sobre as convicções internas do Espírito Santo dentro de você, te dando instrução, te guiando, né? A Bíblia fala que Ele vai dizer se nós devemos dobrar, vai haver uma voz atrás de nós dizendo se vamos dobrar para a esquerda ou para a direita. Sim. O Espírito Santo está dentro de nós para nos conduzir. Então nunca é um salto no escuro, mas
É uma lâmpada, é aqui. É um passinho iluminando, um passinho por vez. Né? Ele não vai dar ao todo. Isso pra mim não é um farol, é uma lâmpada, isso, né? Pra mim foi muito difícil no início, Betânia, porque eu vim da gestão de projetos, então eu sei o todo, eu sei o início, eu sei o meio e o fim. Eu sou controladora ao extremo. Nossa, então, assim, final, né? Nossa, quando eu fui assim para esse lugar de depender do Senhor, de falar assim, Deus, eu vou para onde o Senhor quiser. Não é fácil, é desafiador. Mas assim, é tão maravilhoso você ver Deus conduzindo tudo. E quando você pensa assim, não é possível. Aqui mesmo, né? E aí você fala, amém. Se o Senhor falou que é para ir, eu vou. E Ele vai mostrando as conduções, as coisas acontecendo, e você fala, meu Deus. Aí você fica alegre, você entende, aí você aumenta a fé, né? Então eu tenho, no meu livro eu coloquei, eu falo sobre posicionamento, porque o Senhor falou comigo primeiro. O Senhor me posicionou primeiro. Então quando Ele me posicionou, eu falei, essa mensagem pode ajudar pessoas também. Quem aqui está precisando de posicionamento, né? Então foi uma coisa que Deus falou comigo, me posicionou, me tirou das distrações, porque o que a gente tem tido de distração ultimamente para tirar a gente do caminho, meu Deus, é rede social, é toda hora distração. E coisas boas também. Não é tudo ruim. As distrações não são todas ruins. Tem muita coisa boa, mas é muita coisa boa que não é para você. Tem muita coisa boa que não é o tempo ainda para você estar lá. Mas nós andamos, né, distraídos aqui em tantas coisas. A cabeça fica ansiosa, né? Então, por isso pensamento sempre acelerado. É tempo mesmo de parar e respirar. Porque nem respirar, nós respiramos de forma correta, não é? Totalmente. Respira curtinho e isso aqui gera o estresse. Não, respirar. Ter a convicção de quem eu sou, de quem está em mim, de que Cristo está em mim. Respirar. É algo que eu tenho exercitado muito, é essa respirar. Porque o fôlego de vida é ruá no hebraico, que é ruá, que é o respirar. Olha, toda vez que... Por isso que a Bíblia fala que todo ser que respira... Exato. Todo ser que respira louva o Senhor. Por quê, ó? A gente respira e louvando. Quando a gente solta esse fôlego, é verdade. É o nome do Senhor. Nossa, você é abençoado. Não é? Então você ter essa consciência. E de todo dia, eu tenho falado muito sobre isso, sobre o maná, né, no deserto, que Deus ele mandava o maná. E era diário, não podia ser guardado. Então o Senhor, Ele pede isso de nós, né? De nós consumirmos esse maná, que é Ele, né? Que é a palavra dEle, todos os dias, né? E eu tenho visto isso na minha vida, assim. Eu sou cristã desde que eu nasci, né? Meus pais eram cristãos e tal. Mas eu falo que eu nunca tive uma constância no Senhor como eu tenho tido aqui. E eu acredito que vem muito dos desafios que a gente vive, de estar num outro país. Sim. Eu acho que eu já contei aqui, não sei, que eu me divorciei no primeiro ano que eu estava aqui em Portugal. Então, acho que os desafios vêm para nos forjar, para nos fazer, nos aproximar do Senhor. Talvez a gente nem precisava passar por aqui, mas a gente não estava tão alinhado ali com o Senhor. A gente precisou passar por alguns desafios para a gente ir para os pés do Senhor. Então, eu acredito que muitas coisas na minha vida me fizeram chegar onde eu estou, né? E eu tenho tido, assim, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de constância, de ler a Bíblia, de orar todos os dias. E como isso fez diferença na minha vida. Total. Né? De buscar mesmo no Senhor e todos os dias falar, Senhor, eu vou abrir essa Bíblia, fala comigo, né? Eu quero ouvir o Seu direcionar, né? E o Senhor fala. Ele fala com todas nós, né? Mas muitas vezes a gente não para pra ouvir, né? Porque como no mundo tem muitas vozes. Então são tantas vozes que você não está atenta à voz do Senhor, mas Ele fala todos os dias, né? Então, voltando aqui, a gente vai conversando sobre tantas coisas, né? Então eu queria, assim, que você contasse um testemunho de algo que aconteceu no mundo dos seus empreendimentos, da sua família, alguma coisa que Deus direcionou e que você não entendia que era a voz de Deus, ou que você no momento falou, Senhor, eu vou te obedecer, mas isso vai contra a minha realidade, né? Vai contra... Deve ter um monte, né? Tem um monte. Tem tantas coisas assim que o Senhor fez, mas algo que... Assim que eu conheci o meu marido, foi algo assim muito incrível que aconteceu, porque
Eu me converti com 18 anos e eu disse que pronto, que eu só ia namorar para casar. Eu não ia mais namorar. Então terminei um namoro que eu tinha já ali, desde os 14, terminei e comecei a orar. Então todos os dias eu orava pelo meu marido, orava para que onde ele estivesse, que o Senhor guardasse e tal. E eu conheci o meu marido e ele estava divorciado e ele era tipo o partidão das igrejas. As irmãs tudo fila de oração por ele, porque ele tinha uma boa condição financeira e tal, já era um homem maduro, e as irmãs assim, meu filho, jejum e oração por ele. Mas quando eu conheci, eu falei, Senhor, e ele, a gente começou a falar, ele disse que queria namorar, e eu falei assim, não, só quando o Senhor confirmar realmente que é. E ali eu fui orar, buscar em Deus. É uma história grande, uma história enorme, assim, de várias confirmações que o Senhor foi dando, de que é, de que não é. Chega assim. Apaixonava mais. E aí eu ali firme, não pegava nem na mão, falava só quando o Senhor confirmar. O certo é que ficamos ali por uns 4 meses, até eu ter a convicção, a certeza de que era. Mas, amada, no momento que eu disse o sim, que a gente começou a namorar, e depois que a gente ficou junto, foi tudo assim, desabando. Tipo, o homem que era o partido, ele foi diagnosticado com uma doença terminal. Depois ele faliu e nós ficamos sem dinheiro para absolutamente nada. Uau. Ele... Mas vocês já tinham casado? Sim. Aí ele foi diagnosticado com a doença. Aí as coisas financeiras foram tudo por água abaixo, então não tinha dinheiro para nada. Tinha que viver escondendo os carros para não ser pego, né? Confiscado, sim, levado. Olha, não tinha dinheiro para nada. Chegou assim um momento de um fim de semana, nós temos R$10, era todo o dinheiro que nós tínhamos. E ele ainda foi processado por estelionato. Então eu falei assim, cara, todo mundo nos contos de fada, né, beija um sapo e ele se transforma num príncipe. Eu beijei o príncipe, ele se transformou num sapo, porque se olha do olho. Em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo, foi muito rápido. E eu tinha 20 anos, então assim, sem maturidade para administrar tudo isso, foram muitos problemas. Então, se eu não tivesse muito firmada na convicção de que o Senhor tinha me dado, de que era para eu estar ali, eu acho que eu não tinha conseguido permanecer, porque foi muito, e foi por um longo período. Mas ali, Deus estava trabalhando nele, forjando ele, e também me forjando. Porque eu falo assim, o que eu sou hoje é muito fruto do que foi construído ali, do que foi construído no meu secreto com o Senhor. Porque toda a força para eu permanecer veio do Senhor. Porque eu não compartilhei absolutamente nada com a minha família. Ninguém sabia. Ninguém sabia que a gente não tinha dinheiro, ninguém sabia que ele estava doente, ninguém sabia nada. Eu segurei tudo ali com 20, 21 anos e eu engravidei, tive filho e ali tudo segurando as pontas, eu e o Senhor. Mas quando o Senhor terminou a forja nele, que foi quando ele chegou um momento que ele falou assim, Senhor, eu dizia que eu confiava em você, mas na verdade eu confiava em mim. Eu confiava nos bens que eu tinha, então que eu podia vender quando eu quisesse e ali eu ia ter dinheiro. E como ele estava sendo processado por estelionatário, ele não conseguia vender nada. Porque quando tirava as certidões para vender um imóvel, estava lá, chefe de quadrilha, processo de estelionatário como chefe de quadrilha. O povo olhava assim e não queria saber. Aí ele falava, eu confiava nos meus bens, mas eu confiava era no meu braço. Mas de hoje em diante, Senhor, eu tô quebrado. Eu falei assim, eu tô moído, eu não tenho mais, eu só confio em Ti. E a partir desse momento, Deus começou a trabalhar. E ele foi curado, ele estava com hepatite C, ele foi curado com 1 mês de tratamento. Ele foi inocentado no processo, saiu sentença inocente, a juiz procurou em todo lugar, nada que ligasse ele ao acontecimento, nada. E Deus começou a restituir. E nesse processo, chegou um momento que nós saímos do Rio de Janeiro para o Pará, que os nossos negócios eram no Pará, e no caminho nós não tínhamos dinheiro, mas o dinheiro acabou. Ou tinha dinheiro para abastecer o carro e durante a noite nas estradas do Pará, que pronto, quem conhece o Brasil sabe, as estradas são muito perigosas, né? E terminar de chegar na cidade,
ou tínhamos dinheiro para comer e ficar num motel. Não havia para os dois. E ali mesmo, sabendo que antes de sair tinha passado no banco, tinha tirado todo o dinheiro, que não tinha mais nada na conta, eu ainda fui ao caixa eletrônico, que é o multibanco. Sim. E lá tinha um valor que deu para nós abastecermos, comer, ficar milagre. E quando chegamos, o nosso negócio no Brasil é posto de combustível, e ele tinha arrendado esses postos. E a pessoa que arrendou faliu. Ele não tinha dinheiro mais para tocar o negócio. Então nós estávamos indo para o Pará justamente para receber. Agora nós não tínhamos dinheiro nem para comer. Quanto mais para encher um tanque de combustível e voltar a tocar o negócio, que ele dependia de muito dinheiro. Mas quando nós chegamos lá, os postos estavam tudo, as bombas de combustível, tudo com capa, assim, tudo fechado, parado, fechado. O cara não tinha dinheiro para nada. Nós olhamos para aquilo, eu falei, meu Deus, e agora? Amada, nesse momento, nessa semana, uma operação do banco que a gente tinha tentado há uns 4 anos antes, foi liberado R$110 mil na nossa conta. E vocês estavam lá? Nós estávamos lá. Meu Deus. Na hora que nós estávamos lá. Na hora que estávamos lá, que recebemos o posto, não tínhamos dinheiro, Deus mandou a provisão. Então, aquele ditado, né, que fala que Deus tarda, mas não falha, é muito errado. Porque Ele nunca tarda. Ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Então, assim, muitas vezes você não está entendendo nada, mas você tem que confiar. Ele, na hora certa, vai trazer o recurso, vai trazer a provisão, vai trazer a conexão, vai abrir a porta, e Ele faz. Então, isso foi algo que aconteceu. Meu filho agora é o mais velho, está com 23 anos, ele devia estar com 1 ano e meio. Esse processo começou desde quando? Durou uns 4 anos, esse processo. Foi um processo de muito forjar, de uma forja muito pesada. Mas tem servido como um firme fundamento para nós saber. Tido, às vezes vocês não estariam. Saber não. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que na hora certa Deus vai fazer. Você poderia ter desistido, falado, meu Deus, o Senhor me colocou nesse negócio aqui, mas eu não entendi nada. Não entendi nada. Vou cair fora, vou fora. Nossa, mas que bênção, muito bom ouvir esse seu testemunho. Eu amo ouvir essas histórias porque nos dá fé, né? Aumenta a nossa fé. Porque eu tenho entrado nesse nível de dependência também, e às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fala, Senhor, é aqui mesmo. Eu tenho que ficar aqui, todas as portas estão fechadas. Esses dias eu ouvi, acho que foi o Thiago Brunet, um vídeo dele falando, gente, se todas as portas estão fechadas, é Deus. É Deus. Tipo, não tem como, todas as portas estão fechadas. E na minha vida aconteceu isso, sabe? E às vezes eu falo, Senhor, o que é isso, né? E o Senhor abre as certas, Ele mostra o lugar certo. Vai por aqui, vai por ali, começa com isso, vai. Então, assim, a gente tem que ouvir. E descansar. Descansar o coração. Tem algo que eu tenho aprendido também, é que o barco, né, ele só chega quando as águas estão tranquilas. Então você tem que estar tranquilo, você tem que descansar. Você tem que descansar o seu coração. Ali quando os discípulos estavam tão ansiosos, né, que Jesus estava dormindo. E ele acordou e falou assim, deu uma ordem à tempestade, acalma. E a tempestade acalmou. Por quê? Porque a paz estava dentro dele. Não adianta nós queremos dar ordem para a tempestade parar se nós estamos com a tempestade aqui naquela ansiedade dentro de nós. Então, nós temos que acalmar a nossa tempestade, acalmar aquilo que está dentro. E aí sim, nós vamos ter autoridade para acalmar e colocar ordem no que está fora. Total. E essa paz vem como? É da confiança. É de você confiar. De que você tem um Deus que Ele controla o universo. Ele controla cada estrela que está aí. Até hoje o sol nunca saiu da rota. Até hoje o dia continua sendo dia, noite. E se Ele tem o controle de tudo isso, Ele tem um controle da nossa vida, né? E eu acredito muito em declarar a palavra, né? Isso tem sido, assim, algo muito incrível para mim. E tem um versículo que eu gosto muito que fala, faça os seus pedidos de oração, né? Coloque todos os seus pedidos na presença do Senhor. Ou seja, não andeis ansiosos. Lançar toda a ansiedade. Lança toda a ansiedade.
com oração, com súplica, com ações de graças, e depois que a paz, porque se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo conhecimento, ou seja, que a gente não consegue imaginar, vai tomar conta do nosso coração, da nossa mente. Então eu tenho falado muito isso pra mim, no sentido de falar, Senhor, eu entrego então, Senhor, olha, minha súplica é essa, e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está cuidando, que o Senhor... E a paz vem. Né? Então é isso, é na confiança, né? E não tem como você ter paz falando só desgraça. Não tem como. Porque há um poder enorme naquilo que nós falamos. A nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca gera vida no mundo espiritual. Então é uma realidade. Então se nós estamos ali só falando do problema, se nós estamos ali, às vezes estamos compartilhando o nosso problema com pessoas que não podem nos ajudar. O que a gente quer? Só peninha? Né? Então não temos, né? Mas a gente quer, tá falando do problema. Então não vai vir a paz. Então por isso é trocar aquilo que a gente fala, começar mesmo a falar a palavra, começar a declarar a palavra, e aí vai vir. É uma coerência, né, entre o que você pensa e quer com o que você fala. Porque muitas vezes a gente pensa, porque eu queria tanto isso, mas tá falando só a palavra de negação, de murmuração, né? Então, pra gente finalizar, porque se deixar a gente conversa aqui, já nem sei quanto tempo eu fico um tempão. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esses empresários que estão nos ouvindo, para essas pessoas que estão nos ouvindo, né, que querem às vezes um direcionamento, convida também para o Lídias. Então eu queria que você deixasse aqui uma palavra final para nós. Olha, algo, como eu falei, é começar, pegar um projeto, colocar para fora, porque os projetos que você tem foram dados por Deus. Então tira da gaveta, coloca para fora, coloca no mundo, confie que o Senhor na hora certa ele vai dar o crescimento também, que as coisas começam pequenas, não adianta, é no processo, é na caminhada, é na jornada. O Senhor vai capacitando à medida que nós vamos dando os nossos passos de fé. E o nosso negócio, o seu projeto, que é pequeno, vai ser grande se ele estiver colocado mesmo aos pés do Senhor, né? Ele vai se tornar, mas começa pequeno, né? E se você colocar que aquela semente será com um fim de edificar outras pessoas, de expandir o reino, se você colocar o coração no lugar certo, né? Para cada mulher, a gente pode ser com um brigadeiro. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que começou a fazer o brigadeiro e depois cresceu e se isso acontece com pessoas que estão aí, que não conhecem o Deus que nós conhecemos, não vai acontecer conosco? É claro que vai. Então, é um brownie, é um brigadeiro, é um crochê, qual é o seu talento? Você tem um talento. Sim. Você tem algo todo especial que Deus colocou dentro de você. Que é único. Seja dando aula, na música, não sei, cozinhando. Há algo lindo que Deus colocou dentro de cada um de nós. E nós temos que pegar isso, que vai ser pequeno, mas você vai regar com confiança, você vai regar com amor, você vai regar com palavras certas, você vai colocar diante do Senhor, você vai estar ali e Ele vai dar o crescimento, né? E Ele vai dar o crescimento. E vai ser para quê? Para expandir o reino, para ajudar outras pessoas, para ajudar a sua família, para ajudar projetos, para desfrutar, para se ajudar, não é? Porque também estamos aqui para isso. E eu vejo isso, mas é começar. Começar, não paralisar. Então convida as meninas para o Lídias. Quando é que vai ser a nossa próxima reunião? Nossa próxima reunião já é agora no sábado, dia 14. Vamos ter o retiro no dia 28. Temos as reuniões de oração toda segunda-feira. E por que é importante você estar no Lídias? Porque o ecossistema, ele sempre vence. Então é muito importante você estar no ecossistema de mulheres que, como você, também estão na jornada, que vão confiar, vão pegar na sua mão, vão te ajudar. Não vai ser aquela pessoa que vai olhar para você e vai dizer, não vai dar certo. É verdade. Não, esquece. Não, isso não dá. Não. Nós vamos impulsionar, nós vamos crer com você, nós vamos orar com você, nós vamos te dar o apoio, te dar o suporte, dizer vai que vai dar certo, confia e vamos criar mesmo esse ambiente de impulsionar
umas às outras. E eu vejo isso. Por isso que é importante você estar no ecossistema certo, com as pessoas certas, porque para que as coisas aconteçam. Porque esse é o ano dos projetos saírem do papel e tomarem vida e crescer e multiplicar e avançar. Em nome de Jesus. Amém. Olha, então quero dizer para vocês, venham para esse projeto, tá muito legal. Eu não sei se eu consegui nesse sábado, porque é meu aniversário, então a gente vai comemorar no sábado. Mas eu quero muito que vocês participem, quem está ouvindo. E a Betânia é uma mulher de Deus, é líder desse projeto e está ali à frente dessas mulheres maravilhosas e com esse pensamento, com esse coração, né? Então isso é o mais importante. Então, gente, muitíssimo obrigada por vocês estarem ouvindo aqui. Curte, compartilha com empresários que precisam ouvir essa palavra. E Betânia, obrigada de novo por estar aqui. Foi uma honra ter você aqui na minha casa comigo, viu? E conta comigo no Lídeos, onde você quiser, eu tô aqui à sua disposição. E eu conto e eu uso mesmo. Então usa mesmo. Obrigada, um beijo, viu? Tchau, gente. Beijo. Tchau.